Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós temos o nosso programa com o intuito de mostrar aquilo que Barretos tem, aquilo que transforma, aquilo que faz. E o nosso programa também tem a finalidade de mostrar o que é que dá sustentação, a sustentabilidade do município, a economia do município, de onde que vem. Eu costumo dizer que, olha, o comércio dá com a sua contribuição, a indústria a sua contribuição, o setor de serviços a sua contribuição, o agronegócio a sua contribuição. Mas tudo isso tem as suas representatividades e que as instituições assistencial, associativa, social, ela tem a contribuição dentro da economia de cada município, porque são gestores, eles que dirigem cada segmento. Então é muito importante, como é importante o poder público, é importante as instituições de classe, sociais, assistenciais, porque cada um tem seu líder, tem seu comando, tem sua posição, tem sua cobrança, sabe? E ela contribui sim, ela é uma das pilastras que dá sustentação à economia de uma cidade. Então nós temos que buscar essas instituições, ver o valor de cada uma, cobrar dessas instituições, trabalhar com essas instituições. Falando nisso, nós estamos falando isso porque nós estamos recebendo hoje aqui o Ciro Pena, é o presidente do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, e é interessante que a gente saiba que é uma das pilastras de sustentação da economia e forte, porque ali ele tem como representados o pequeno, o grande, todas sabe, os segmentos do rural da cidade. É o leite, é a cana, é a laranja, é o hortifruti, é tudo. Então, ele tem ali como seus representados. E o Ciro está aqui hoje para a gente bater um papo. O programa hoje da ACIB na TV, com o Ciro, vai ser meio eclético. Nós vamos tratar de uma instituição, depois nós vamos tratar de projetos do agronegócio, do produtor, e um dos blocos nós vamos tratar sobre política, que é a Associação Comercial, a partir de outubro, está começando um trabalho onde está envolvida a Associação Comercial, Sindicato Comércio Varejista, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Engenheiros, Sindicato Rural, a Associação de Participação Política na cidade e também a Igreja, onde nós vamos estar envolvidos discutindo um tema, um projeto da Associação Comercial, que a gente já faz isso, já discute isso com a população por quase 6 anos, que é o voto, nosso voto certo, que a gente quer que Barretos tenha um representante, um deputado estadual, que é um representante na Assembleia Legislativa de São Paulo, ou no Congresso Nacional, que é o deputado federal. Então, nós estamos começando esse trabalho, estamos envolvendo todas as entidades, começa já em outubro toda a conversação, vai ter pesquisa, trabalho para que a gente possa trabalhar nome que a população quer, que apoia, para que tenhamos aí, em 2018, um candidato a deputado estadual e uma federal por Barretos, de Barretos. Então, esse é um assunto que a gente já vai tratar no terceiro bloco desse programa com o Ciro. Ciro, obrigado. Nós sabemos da sua agenda, você tem compromisso fora, São Paulo, com a sua instituição, seus problemas com os seus negócios. Obrigado pela abertura do espaço, por estar aqui conosco, estar no programa da ACIB. E antes de tudo isso, eu já fiz a abertura, a importância que o segmento que você representa tem. Logicamente, você tem uma importância tanto no que você representa e naquilo que nós vamos tratar no último bloco, que é política. Porque você tem a sua representatividade, você tem um posicionamento, você tem uma classe com você. Mas antes eu queria que você falasse um pouco do Ciro, porque no primeiro bloco nós vamos falar do sindicato, o que é que congrega o teu sindicato, depois nós vamos tratar de cada assunto em cada bloco. Queria que falasse um pouco do Ciro, a sua participação em São Paulo. Eu sei que você tem, teve um grande entrosamento com São Paulo, com a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, grandes nomes, e tua participação local e no Estado, e o que é o Sindicato Rural e o sindicato agora que está junto com você lá do Agricultura Familiar. Olá, Zé. Falei muito. Telespectadores da ACIB na TV, com grande satisfação que mais uma vez a gente vem aqui, né, para mostrar o Sindicato Rural, a importância do setor rural para toda a comunidade barretense. E estamos abertos aí, né, você que conduz
as entrevistas, né, e naturalmente levantando as questões de interesse de toda a comunidade barretense. Quem que é o Ciro? Então, Zé, eu sou nascido aqui em Barretos, né? Meu pai, eu tenho o mesmo nome do meu pai foi médico da Santa Casa, a minha mãe era professora, estudei ali no Almeida Pinto, do prézinho até a 8ª série, depois fiz o colegial no Soares de Oliveira, sou formado em odontologia, faço parte da 2ª turma da antiga FEB, né? Agora hoje Unifeb, trabalhei como dentista durante 2 anos, aí meu pai faleceu, eu tive que abandonar a profissão, aí comecei a tocar os negócios da família do setor rural, tive a oportunidade de conseguir costurar uma situação, aí eu fiz uma outra faculdade, fui para São Paulo, morei de 89 até 94, fiz administração de empresas na PUC, fiz pós-graduação em agronegócio e depois, inclusive, fui seu contemporâneo depois que eu voltei para Barretos, quer dizer, nessa época eu estava em São Paulo, eu trabalhava e voltava, fazia aquele bate-volta, consegui, como eu disse, viabilizar a situação. Eu estudava, trabalhava e depois voltei para Barretos, assim, de forma efetiva em 95 e só atuando no setor rural. Depois de um tempo, inclusive fui seu contemporâneo novamente no Unifeb, fiz Direito, só que aí eu não terminei a faculdade, fiz até o 3º ano, você se lembra que a gente sempre se encontrava lá, um setor bastante interessante, enfim. E em 2009, recebi o convite, né, de participar de uma eleição no Sindicato Rural, conseguimos viabilizar uma chapa única e estamos lá desde 2009 e onde ficaremos até 2019. Porque acreditando naquele princípio de alternância de poder, nós mudamos o Estatuto do Sindicato Rural. Hoje, cada presidente ele pode ocupar só 2 mandatos. Então, meu último mandato vence agora em 2009 e nesse período a gente espera que tenha feito um bom trabalho e que tenha contribuído para esse setor importante do setor rural aqui de Barretos, né? Aqui em Barretos, não apenas Barretos, na verdade o Sindicato Rural ele congrega 4 municípios, Barretos, Colômbia, Colina e Jaborandi. E uma das áreas de maior produção, de maior produtividade no estado de São Paulo e com grande diversificação também. Temos cana, como você mesmo falou, temos cana, temos laranja, temos produção de borracha, temos agricultura familiar também, que produz hortifruti, enfim, temos a pecuária de leite, a pecuária de corte, até por questões de topografia, né, e de qualidade de terra, é uma das regiões assim, com maior possibilidade de produção agropecuária do estado de São Paulo. E isso, de uma forma ou de outra, dá sustentação para toda a comunidade, né, porque nós produzimos energia, produzimos alimentos, produzimos empregos, produzimos renda, movimentamos a economia, enfim, o produtor rural, apesar dele ter um pouco de dificuldade de se comunicar com a comunidade, né, com a sociedade urbana, porque o produtor rural normalmente ele trabalha muito bem da porteira para dentro, da porteira para fora, às vezes ele tem um pouquinho de dificuldade e às vezes nessa falha de comunicação a importância dele às vezes fica em segundo plano. Mas o produtor rural é aquele que coloca ou que cria a possibilidade de se colocar na mesa de manhã o café da manhã, o almoço, enfim, ele produz a energia para que a sociedade se mantenha, para que o ser humano se mantenha. E dentro desse propósito é muito interessante aquilo que você falou, um abraço, um aperto de mão de várias entidades. Porque o Sindicato Rural ele representa o pequeno, o médio e o grande produtor rural. E nós temos, né, todas essas categorias de produtor rural aqui em Barretos. Vale lembrar que 80%, você falou da agricultura familiar, 80% ou 85% das propriedades rurais aqui em Barretos são pequenas, né, e nós temos que trabalhar para viabilizar o trabalho deles. E dentro disso, a participação da CIB também nesse projeto é fundamental. Porque enquanto nós representamos o produtor rural, a CIB representa o comércio e a agroindústria. Exatamente. Né? Então nós temos que andar de mãos dadas, né? E a gente fica muito feliz, né, que nós estamos caminhando nesse sentido, de tal forma que não apenas o produtor rural seja beneficiado, mas também
toda a população regional seja beneficiada com os frutos desse trabalho. Falando do Ciro ainda, o Ciro é um líder nato. Você tem alguma coisa diferente que você sempre lidera? Lógico, o diferencial você acabou de falar para mim, olha, formado em odontologia, fez administração da empresa, fez agronegócio, fez direito, mas tudo isso são pessoas diferenciadas, são pessoas que querem estudar, querem se atualizar e querem estar... porque uma sociedade ela tem 1000 ramificações, então você quer estar ciente de todos. E o Ciro diz, o Ciro já começou a sua liderança em 87, quando você tinha o UDR em Barretos e você foi presidente da UDR Jovem. Quer dizer, olha só, Ciro, presidente da UDR Jovem, Ciro estudante, Ciro produtor rural, Ciro isso, Ciro presidente do Conseg, sabe assim, Ciro envolvido com política partidária e Ciro um elo Barretos com a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. É isso, é o líder, é um destaque, é um diferencial, é um prazer, é um gosto, é um estudo. O que é? Da UDR Jovem, que você era menino. Presidiu um grupo de, sabe? Hoje a CIB tem a CIB Jovem, a CIB Mulher. E na época o produtor rural tinha a UDR Jovem e você era o presidente. Coordenava N pessoas, filho de produtores, quer dizer, já era um líder. E tem essa linha na sua vida até hoje. Como que é isso? Como que é esse Ciro? O que o Ciro ainda vê um pouco mais para frente, vai galgar alguma coisa? Não, eu quero estar envolvido com a sociedade, eu quero só estar com a instituição. Como que é o Ciro nisso? Na verdade, isso é uma coisa natural que faz parte da história da gente. Eu acredito que o ser humano ele não pode viver para si só, né, dentro do seu individualismo. Ele tem que viver para si e tem que viver para a comunidade também. E cada um tem que dar a sua contribuição. É lógico que isso é uma coisa natural. E mesmo que não seja natural, eu acredito que a partir do momento que cada indivíduo, que cada empresário, que cada empresa contribua para a sociedade, a partir da benemerência, a partir da participação em entidades, né? Eu também tive o prazer de dar uma pequena colaboração na Santa Casa também, né? Apesar de todas as dificuldades que a entidade atravessou e atravessa. Então, eu acho que isso é importante, né? Porque a gente não leva nada dessa vida. E o que a gente deixa é realmente aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz e principalmente aquilo que a gente contribui para os nossos irmãos, né? Para os nossos irmãos, para os cidadãos, para as pessoas na comunidade onde a gente vive, né? Nós vamos para o intervalo, Ciro. No próximo bloco a gente vai conversar um pouco sobre o Ciro, elo Barretos São Paulo, com a federação. E sabe, esse congraçamento de 2 outros sindicatos dentro, sabe, sobre a sua, e um toquezinho também sobre o recinto. A gente quer conversar nesse próximo bloco, tá bom? Pois bem, este é o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à CIB. São inúmeros benefícios. A CIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados através de e-mails e redes sociais. Procure a CIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje.
Grupo Maxfar. Há 25 anos distribuindo a higiene profissional que sua empresa merece. J. Faria, distribuidora de produtos e higiene profissional. Fundada em 1990, a empresa atende a vários segmentos do mercado institucional em mais de 600 cidades. São hospitais, hotéis, frigoríficos, escolas, restaurantes, indústrias e outros. Máximo Clean atua na área de lavanderia hospitalar em Barretos e região desde 1999. Maximum Capricho, lavanderia comercial em Barretos e região, fundada em 1999. Faria Gin, distribuidora de produtos de higiene profissional, atendendo Goiânia e região desde 2002. Agropecuária J. Faria, fundada em 2007, tem como base de criação a genética máxima do Nelore PO. E Faria DF, distribuidora de produtos e higiene profissional em Brasília e região, fundada em 2014. Voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Estamos aqui recebendo o presidente do Sindicato Rural, Ciro Pena, uma pessoa fantástica, um relacionamento, um líder na comunidade, e líder de Barretos, líder na comunidade, no setor que ele representa, uma pessoa bonita com grande credibilidade da população de Barretos, das lideranças, Ciro citado em todos. Olha, o Ciro pode assumir ali, o Ciro observe aqui, o Ciro ajuda ali. Então, uma pessoa que tem muita credibilidade. Mas, Ciro, eu queria duas informações suas sucintas. Primeiro, o Ciro passou um tempo trabalhando em São Paulo, com a federação. Alto nível, alto escalão, uma representativa ímpar. Todas as cidades que é um representante na federação, e você representou Barretos nesse setor. Eu queria que você falasse um pouco, sabe, desse assim, bem sucinto, porque eu tenho, dentro desse bloco, eu quero falar sobre a agricultura familiar, sobre o pequeno produtor também, tá bom? Tá bom, Zé. Então, como eu disse no primeiro bloco, em 2009, nós assumimos o Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, e o Sindicato Rural ele é filiado à Federação, a FAESP, né, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Em 2012, o nosso presidente da FAESP, o Dr. Fábio, ele me convidou para assumir a Comissão Especial de Citricultura do Estado de São Paulo. Então, dentro desse novo cargo que nós ocupamos, de 2012 a 2016, nós representávamos o citricultor, o produtor rural do Estado de São Paulo, junto ao Ministério da Agricultura, à própria Secretaria de Agricultura, a Superintendência do Ministério da Agricultura em São Paulo, enfim, todos os fóruns, né, que discutiam citricultura, nós éramos o representante da comissão da Federação de Agricultura. Então, de 2012 a 2016, nós despachávamos em São Paulo de terça a quinta-feira normalmente, e obrigatoriamente eu tinha que ficar aqui na segunda para despachar no Sindicato Rural, sexta, sábado, domingo, despachar junto aos meus negócios, né? Muitas coisas a gente resolve por telefone também, hoje em dia com a tecnologia que nós temos, e a partir de começo de 2017, nós assumimos lá em São Paulo, que é um cargo que nós estamos até hoje, a Comissão de Pecuária de corte da federação. Mas a Comissão de Pecuária, até pelo fato de São Paulo não ter grande proeminência na pecuária de corte, é um trabalho um pouco menos oneroso e demanda menos trabalho do que a citricultura. Então, a gente, desde a partir de janeiro de 2017, eu tenho ficado mais aqui em Barretos, né? E a gente também está com alguns problemas de saúde de família, tal, está sendo bom. Foi um pedido que, na verdade, na época eu fiz para o Dr. Fábio, ele atendeu, e estamos aqui, estamos atendendo, né, a questão da Comissão de Pecuária, temos participado das reuniões, mas não tem mais aquela exigência de eu estar em São Paulo semanalmente. Ciro, deixa eu falar um assunto que interessa muito para a associação, para a população. A CIB fez um levantamento, eu até queria te falar que a gente tomou novamente essa iniciativa, está refazendo isso daí, sobre o consumo do barretense. A consumo do negócio, do agronegócio, do produto, da produção de agronegócio. E eu queria perguntar para você, como que o sindicato está vendo isso? Eu fiquei feliz com a informação de mais um sindicato da agricultura familiar, sabe?
congressado com o Sindicato Rural, está dentro do Sindicato Rural. Eu queria saber, porque para me passar para o nosso telespectador, para a população. Vou te dar um exemplo. A gente tem um levantamento de quanto que o município, a associação tem esse levantamento. Eu até não vou passar dados agora não, mas eu tenho na associação mais de 60 itens do consumo do hortifruti granjeiro. E a gente tem um levantamento do qual que é o consumo de cada produto desse dentro do município de Barretos. E Barretos, Ciro, é polivalente nos seus expoentes. Barretos é a terra do peão, a terra do boi, terra da carne, foi terra das águas termais, sabe, um dos expoentes, Fundação Pio da Saúde. Hoje Barretos é um polo universitário, nós temos mais de 50 graduações em Barretos, com vários centros, junto à Faculdade de Barretos, todas as faculdades, a Unifeb, ISEB, FISO, Instituto Federal, Faculdade de Medicina. Isso tudo, Barretos é um polo hoje universitário. Nós temos mais de 50 licenciaturas, sabe, entre licenciatura e graduação. Mas a associação vê, e é por isso que eu estou te pedindo isso, se você congrega com isso, você acha isso, o sindicato é isso, já que você falou que tem 80% da agricultura familiar, por que não Barretos ter mais um expoente? Olha, por exemplo, nós temos cidades que é a terra da cenoura, terra da beterraba, terra da laranja, terra do abacaxi, terra do chuchu. E nós temos isso. E nós precisamos, nós temos aí 5 a 10% da população na zona rural. Temos agricultores familiares. Nós sabemos da Copebar, uma cooperativa que o sindicato fundou. O que o sindicato quer fazer? Porque esse produtor ele precisa do mercado. Ele sabe produzir, você disse no primeiro bloco. O que tem de projeto para atender essas pessoas e trazer esse produto para a cidade, e que esses produtos sejam, por exemplo, novos expoentes, produtor de cenoura, não sei, ou de qualquer outro produto. Como que você vê isso, sabe, esse trabalho, trazer o agronegócio para dentro para atender as empresas, as instituições, o mercado, uma feira do produtor rural, onde ele tira aquilo que ele produz e traz para Barretos, para expor para a população também. Então, Zé, são várias informações importantes, né? A gente vai procurar colocar e explicar para a comunidade de forma didática. Vamos assim, ser pleonásticos, né? E começar do começo, começar do início. Logo que nós entramos no Sindicato Rural, nós procuramos fazer um levantamento de quem são os nossos clientes, né? Os nossos clientes são os produtores rurais, independente se são pequenos, médios ou grandes. Aí, dentro desse levantamento, a gente obrigatoriamente tem que passar pela questão fundiária. Tá? O que é a questão fundiária? É o tamanho médio das propriedades rurais. Isso não quer dizer, quando eu falo que de 80% a 85% dos produtores rurais são pequenos, na verdade não são produtores rurais, são propriedades rurais. Porque nós temos que distinguir a figura da propriedade rural com a figura do produtor rural. Porque o produtor rural é aquele que produz, né? Então, não necessariamente um proprietário rural ele é produtor rural. Por quê? Porque às vezes ele arrenda a propriedade dele. Tá? O que tem acontecido por uma falta de perspectiva e de ambiente de produção, aquele pequeno produtor rural que precisa das outras entidades e dos poderes públicos para ele atuar e se viabilizar no negócio, a partir do momento que não houver esse trabalho porteira para fora, o que ele faz? Ele vai lá e arrenda para a cana, tá certo? Então, às vezes as pessoas criticam a cana, mas hoje é uma das únicas culturas que tem dado uma remuneração para o produtor rural. Então, para a cana ter concorrência de outras culturas, aquele proprietário rural ele tem que ser estimulado para ele produzir algum outro tipo de produto, de mercadoria, ou produzir borracha, ou produzir alimento, ou produzir tomate, ou produzir pimentão, enfim, produzir alimentos para a comunidade urbana. E existe um outro desafio também, né? O produtor rural, ele precisa de produzir, mas ele precisa ser remunerado também, tá certo? E do outro lado, na outra ponta, a população ela quer ir no supermercado e ela quer comprar um produto de qualidade e um produto barato também, tá certo? Aí surge um conflito de interesses muito grande. Aí o produtor rural, para ele conseguir ter uma remuneração mínima naquele produto
Aquele produto que precisa de ser produzido com qualidade, né? Porque você exige um produto de qualidade. Ele precisa ter um custo baixo, né? E para ele ter um custo baixo, ele precisa ter produtividade. O que é produtividade? É produção em cima da área. Só que a partir do momento que ele produz muito, ele tem que ter condição para colocar aquele produto dele no mercado. Isso aí é muito complicado. Assim, a grosso modo, é muito complicado isso aí. Então precisa de realmente ter uma participação das entidades, precisa realmente de ter uma participação das prefeituras municipais para atender esses pequenos produtores rurais através dos programas de compras públicas, né? Hoje a Coopbar, que foi uma entidade que nós criamos dentro da nossa gestão no Sindicato Rural, que trabalha com muita dificuldade, mas nós atendemos já algumas prefeituras aqui da nossa região. Atendemos Barretos, atendemos Colômbia, atendemos Guaraci, atendemos Guaíra, só que a gente precisa de ampliar isso aí. E essa participação com a CIB é fundamental nesse processo. E diante disso, olhando para o pequeno produtor rural, que é aquele perfil de produtor que precisa de uma assistência maior, nós trouxemos, o ano passado, dentro da nossa gestão, nós trouxemos o Sindicato da Agricultura Familiar aqui para Barretos. Tá certo que não existia, porque o nosso sindicato rural é um sindicato rural que atende a agricultura empresarial, que é aquela propriedade rural com tamanho, a partir de um tamanho, né, de 2 módulos rurais. Às vezes a pessoa não entende o que é módulo rural, mas é uma unidade de medida agrária. Acima de 2 módulos rurais, que em Barretos é mais ou menos 20 hectares, então propriedades acima de 20 hectares são representadas pelo nosso sindicato. Abaixo disso é o sindicato do trabalhador, o sindicato da agricultura familiar. Então é importante ter essa representação. Hoje o presidente é o seu Célio Ferreira de Macedo, né, lá da Cachoeirinha, que é uma pessoa de alta capacidade, uma pessoa séria, né, isso é importante. E a gente espera que eles realmente consigam trabalhar e consigam atender os seus representados, que são os agricultores familiares. E aquilo que você falou, tornar Barretos referência, né? Não apenas no turismo, mas também na produção de alimentos. Agora, uma outra coisa, um outro gargalo que nós enfrentamos aqui é a questão logística. Tá? Foi muito alvissareira essa informação que a Rumo Logística vai reativar a linha férrea aqui de Barretos. Uma outra coisa que iria agregar muito para o pequeno produtor rural é se esse aeroporto aqui de Barretos funcionasse. Por exemplo, Olambra, a região de Olambra produz flores e eles entregam num prazo máximo de 24 horas as flores que são produzidas lá na Europa. Você tem uma ideia, o potencial de produção que nós temos, né? Porque aquilo que eu falei, as condições climáticas, as condições de padrão de terra, de solo, de tudo, de topografia, que são excepcionais, né? Então, só que a gente precisa de fomentar, de criar estrutura. Agora, para isso, realmente precisa de participação de todas as entidades. Precisa do sindicato, precisa do Sindicato da Agricultura Familiar, precisa das associações, cada um dentro da sua competência. Precisamos também dos poderes públicos, Prefeitura Municipal, a Secretaria de Agricultura, o Ministério da Agricultura com suas políticas, né, e com seus projetos de fomento. Enfim, o produtor rural, principalmente o pequeno, ele precisa de auxílio para ele conseguir produzir e sobreviver dentro do seu negócio. Porque o que acontece hoje em dia? Por falta dessas políticas e por falta de aplicação dessas políticas, o que está acontecendo na zona rural? A população está envelhecendo. Está envelhecendo e não está havendo sucessão. Então os filhos daqueles donos de chácara, os filhos dos sitiantes, como ele não tem perspectiva de desenvolver um negócio, de obter um mínimo de renda dentro da propriedade rural, o que ele faz? Ele vem para a cidade, engrossa os índices sociais, as demandas sociais. Uma coisa importante, inclusive para os gestores públicos saberem, é o seguinte: um habitante da zona rural ele custa muito menos do que um habitante na zona urbana. Tá certo? Em todos os sentidos, né? Então, a gente precisa desenvolver políticas para a gente segurar o homem no campo. E tem uma outra questão também, aquilo que eu falei, a complexidade é muito grande. Mas hoje em dia uma questão que a gente enfrenta
com muita dificuldade, inclusive o Sindicato Rural também, não é competência nossa segurança pública, tá certo? Mas a questão de segurança na zona rural também está calamitosa, né? Hoje em dia causa medo, né? Você morar em fazenda, em sítio, em chácara, tá muito perigoso. O Sindicato Rural nós temos um projeto de segurança, lançamos, né? Um projeto de segurança, mas precisamos da participação da Prefeitura Municipal, através da atividade delegada, né? Seria bom que se conseguisse viabilizar isso aí. Eu acredito que o projeto já tenha sido aprovado na Câmara, mas se não acontecer isso, a gente não vai conseguir proporcionar, a gente fala a gente porque são órgãos, são entidades e os poderes públicos todos envolvidos em torno do projeto. A Polícia Militar comprou a ideia, né? Só que precisa da participação de todos para que a gente possa desenvolver essa tecnologia e essa inteligência para que o homem do campo, não apenas o produtor rural, mas o trabalhador rural também, aquele trabalhador volante que vai e volta todo dia, para que ele tenha um mínimo de segurança, para que ele consiga se manter na zona rural. Eu queria aproveitar só essa deixa antes de encerrar esse bloco, porque no outro bloco nós vamos tratar de outro assunto. Eu queria falar para o telespectador que a gente está tratando com um assunto com o Sindicato Rural, e a gente entrou nesse de agricultura familiar, tudo que o Ciro, o presidente do sindicato, disse é real. Eu só queria dizer o seguinte, o que o produtor rural, ele foi feliz quando ele colocou no primeiro bloco, ele é um grande produtor da porteira para dentro. Por lá de fora ele precisa desse apoio, precisa dessa junção. E tudo isso que eu cobrei do presidente aqui agora, as informações, não é que o produtor é um coitadinho não, viu? Ele é um grande produtor, é inteligente, ele quer trabalhar, ele precisa só dessa saída. Porque, agora, essa saída, quando eu cobrei do Ciro, perguntei para você, Ciro, é que ele é muito importante para o município, é muito para o comércio, é muito importante para a indústria e ele é muito importante para a sociedade. Porque a hora que você incentiva, a hora que junto o poder público, o sindicato de classe, as associações de classe, para levantar esse pequeno, se aumenta a produtividade. Você tem produto melhor para os supermercados, quer dizer, o que a associação pode fazer? Nós vamos visitar o supermercado, olha, eu preciso que você compre do nosso produtor. Isso a associação faz. Eu preciso que tenha um local em Barretos para o produtor, para o pequeno produtor, trazer o produto dele. Precisa do órgão público entrar e falar assim, peraí, eu quero trazer o frango caipira, eu quero trazer o mel, eu quero trazer o queijo, eu quero o ovo. O leite, isso tem norma. Agora a prefeitura precisa entrar com seus técnicos, com as suas licenças para poder acertar isso. Mas tudo isso é em prol da sociedade, em prol do povo. O povo quer comprar o queijo, ele quer comprar o ovo, ele quer comprar a carne de porco, ele quer comprar a rapadura, o mel, você entendeu? Do produtor. Então a gente precisa aportar, não é que ele é coitadinho, precisa levantar esse em prol da sociedade de Barretos. E outra coisa importante, viu, Zé? Tá bom? Então, se não houver essa conjunção aí de esforços, tá certo? O que vai acontecer? A população barretense, assim, de produção local, ela vai continuar reclamando da cana e dos incêndios de cana. Verdade, então, na verdade, a gente precisa de fomentar as outras atividades que têm grande potencial de serem desenvolvidos na zona rural, tá certo? Então, enquanto não houver essa perspectiva, essa expectativa, não adianta. O produtor rural, ele é... Porque o pessoal está chupando laranja, cara. O pessoal, olha, vai para a mesa da população, Ciro. Do meu lado, produz a laranja, ele entra num caminhão, é lavado, manda para o céu para voltar para a minha mesa. Então precisa desse canal. Nós vamos para o intervalo, que eu quero entrar num assunto, o nosso tempo já deu uma estourada, mas é o assunto que eu preciso tratar com o Sindicato Rural, com o Ciro, tá certo? Então nós vamos para o intervalo, nós vamos voltando já, porque nós vamos trabalhar nesse empenho desse projeto para atender o pequeno, já juntar a sociedade com o pequeno produtor, com todo mundo, para que tenhamos produtos aqui, você entendeu? Sem viajar para voltar, tá bom? Este é o programa CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já já. Roller, questão de atitude.
Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à CIB. São inúmeros benefícios. A CIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados através de e-mails e redes sociais. Procure a CIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Grupo Maxfar. Há 25 anos distribuindo a higiene profissional que sua empresa merece. J. Faria. Distribuidora de produtos e higiene profissional. Fundada em 1990, a empresa atende a vários segmentos do mercado institucional em mais de 600 cidades. São hospitais, hotéis, frigoríficos, escolas, restaurantes, indústrias e outros. Máximo Clean. Atua na área de lavanderia hospitalar em Barretos e região desde 1999. Maximum Capricho. Lavanderia comercial em Barretos e região. Fundada em 1999. Faria Gin. Distribuidora de produtos de higiene profissional, atendendo Goiânia e região desde 2002. Agropecuária J. Faria, fundada em 2007. Tem como base de criação a genética máxima do Nelore PO. E Faria DF. Distribuidora de produtos e higiene profissional em Brasília e região, fundada em 2014. Voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E hoje nós estamos recebendo aqui o Ciro, presidente do Sindicato Rural, e pessoas que a gente já tratou no decorrer do programa, mas só para dar uma elucidada, é um líder nato. Desde 87 a gente conhece o Ciro como líder de grupos, líder da igreja, líder da Santa Casa, Federação, já trabalhou Conselho Municipal de Segurança, Sindicato Rural e assim sucessivamente. Ciro, mas eu vou te fazer uma pergunta, eu preciso que você me responda, como Ciro, presidente do sindicato, como Ciro líder, Ciro como político partidário, tá bom? A pergunta é o seguinte, no último bloco a gente tratou de que o poder público tem que estar presente na sociedade, mais ativo, se fazer presente, tem que ter um olho ali. E a Associação Comercial tem um programa, faz 6 anos que a gente luta nesse projeto, junto com Franca, Sertãozinho, Araraquara, várias cidades da região, que é o voto nosso, voto certo. Nós precisamos que a população entenda que nós precisamos ter um candidato de Barretos como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo e um candidato nosso a deputado federal dentro do Congresso Nacional. A pergunta que eu faço, você como político e líder, você comunga com esse projeto, a sua instituição faz parte desse projeto para que Barretos tenha uma representatividade, porque senão tudo que a gente lutar, nós vamos ficar à mercê do deputado vizinho, do deputado... Eu queria que você falasse sobre esse assunto como Sindicato Rural. Olha, Zé, eu não gostaria de falar de política enquanto presidente do Sindicato Rural. Apesar de que o setor rural, para ele fazer valer
os seus valores e para ele conseguir cumprir a sua missão perante a comunidade, ele precisa ter força política, claro. Tá? Isso aí é fundamental, o Sindicato Rural ter força política na sociedade. Isso é um ponto. Agora eu gostaria de falar como cidadão. Então vamos lá. Certo? Então, como cidadão, eu vou dar minha opinião, apesar de que de todas as minhas expertises, a questão política eu acho que é que fica mais prejudicada, porque eu também não sou um expert em política. Tá? Eu gosto de dizer o seguinte: Barretos tem liderança regional apenas no papel, que é sede de região administrativa. Barretos não tem uma liderança de fato na nossa região. O que isso significa? Por exemplo, se Barretos, dentro desse projeto, se eu for pedir voto em Bebedouro, será que a gente consegue emplacar o nosso candidato e a população de Bebedouro vai votar no nosso candidato? Guaíra, Olímpia, Colômbia, Morro Agudo? É uma pergunta que eu faço. Tá? Mas Barretos está numa situação que ela não é nem uma cidade pequena e ela também não é uma cidade grande. Então Barretos precisa de ter convergência para que esse projeto seu, esse projeto da ACIB e esse projeto que eu acho de suma importância, que seja um projeto de Barretos, emplaque. Nós precisamos de ter candidatura única. Barretos tem que ter um candidato a deputado estadual e um candidato a deputado federal. Eu vou dar um exemplo. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto consegue, só a cidade de Ribeirão Preto consegue eleger deputados federais, deputados estaduais, que a gente até brinca, né, que são vereadores estaduais e vereadores federais. Rio Preto a mesma coisa. Mas e Barretos? Será que o Barretos consegue? Aí fica aquela alegoria do burrinho, né? Lança 2, 3, 4 candidaturas, todos amarrados pelo pescoço, um quer comer o capinzinho verde ali, o outro quer comer o capinzinho verde do outro lado, ninguém consegue comer, todo mundo morre e o grande prejudicado é a nossa cidade. Então eu acho fundamental, nós temos algumas figuras políticas importantes aqui em Barretos, eu acho fundamental, na minha opinião, como cidadão, que Barretos tenha uma candidatura a deputado estadual e uma candidatura a deputado federal. Agora, os processos para chegar nesses nomes, aí eu também eu gostaria de me abster dessa análise, porque eu acredito que vai ser um processo difícil, mas a partir do momento que haja esse entendimento em torno da importância de ter candidaturas únicas, eu acho que Barretos vai ser muito beneficiado. E Barretos precisa, viu? Porque Barretos tem muita marca, tem muito nome, mas Barretos precisa de presença, de presença, de representação política para que o cidadão e a cidadã barretense seja beneficiado, seja na geração de empregos, seja trazer benefícios, investimentos públicos, investimentos privados também. Por exemplo, qualquer lugar que você vai no Brasil, você fala Barretos, todo mundo sabe onde é Barretos, mas às vezes as pessoas vêm para Barretos, principalmente fora da Festa do Peão, às vezes as pessoas se decepcionam, porque não tem, assim, é uma cidade como outra qualquer, né? Então tem muita marca, tem muito nome, mas precisa, efetivamente, Barretos é uma cidade que precisa de muito investimento, precisa mais do que crescimento, Barretos precisa de desenvolvimento econômico e social. Ciro, obrigado pela sua presença, foi fundamental a sua presença aqui para a gente explicar que o agronegócio faz parte da sustentabilidade do município, que a gente precisa desse pessoal do campo e que você tem lá sob o seu comando toda essa área rural, que é um número muito grande de população, de rendimento, de receita e de renda para o município. Obrigado muito pela presença, tá bom? Pois bem, este foi o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.